desta palestra que eu irei ministrar aos irmãos é ensiná-los a como não ser enganado por muitas seitas. Por que surgem as seitas no mundo? Nós vemos várias razões, várias causas do porquê surge o fenômeno das seitas. Eu poderia citar aqui causas sociais, causas psicológicas, mas eu acho que a principal para dentro do nosso contexto aqui sejam as causas bíblicas. E dentre elas nós podemos citar a falsa hermenêutica das seitas. O que eu quero dizer por falsa hermenêutica das seitas? Eu estou falando aqui eminentemente de interpretação bíblica, de não saber interpretar a Bíblia Sagrada. Surgem muitas heresias em algumas igrejas e movimentos religiosos que nós denominamos de seita, porque ou a pessoa, ela de um modo deliberado, de um modo proposital, ela distorce uma passagem bíblica, ou então por ignorância. Eu quero acreditar que a maioria é por ignorância, tá ok? Então hoje, neste momento, vocês vão aprender como identificar uma falsa interpretação da Bíblia e ao mesmo tempo noções de como você pode interpretar corretamente um versículo bíblico para não incorrer em estar ou engolindo uma heresia ou até mesmo, o que é pior, produzindo uma heresia, tá? Então nós vamos falar agora sobre a hermenêutica das seitas. Antes, porém, vocês lembram dessa imagem aqui? Não sei se está um pouco apagado, mas lá no final tem uma fita cassete, é isso, pastor? É da sua época, pastor, isso aí? Pegou essa época? Maravilha. Lembra que quando a gente colocava a fita cassete lá e ela começava a enrolar, você tinha que tirá-la, pôr uma canetinha e voltar tudo de novo? Quem já fez isso aqui na vida? Quem nunca, né? Que maravilha. A minha palestra entrega as idades também, pastor. Isso é uma maravilha, né? Como? Você não pegou essa época? Ah, pegou a época. Muito bom, né? O que isso quer dizer para nós aqui? Nós vamos dar uma recapitulada, vamos rebobinar um pouquinho aí, né? E voltar para nós entendermos como que funciona a questão da interpretação da Bíblia, tá ok? Vocês estão vendo aí uma figura um pouco que estranha, né? Uma girafa, mas é estranho uma girafa na sala? Vocês nunca viram uma girafa na sala? Muito bom. É estranho, por quê? Porque essa cena está fora de contexto. As girafas, elas não ficam na sala, elas ficam lá não é na Amazônia, viu? Não tem girafa na Amazônia, fica lá na África, lá na selva mesmo, tá bom? Então, é fora de contexto, não é? A mesma coisa acontece com a leitura bíblica. Quando você tira um texto fora de contexto, o negócio fica estranho. E já tem até um ditado popular, né? Texto fora de contexto é um pretexto. Pretexto para quê? Pretexto para uma heresia, claro. Então vamos dar uma recapitulada aqui em algumas regrinhas básicas de hermenêutica que todo mundo conhece, mas parece que na hora de ler a Bíblia, na hora de você estar diante de uma pessoa que está citando a Bíblia para você, parece que desaparecem essas regras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Salmo 101, versículo 6. Preste atenção nesse versículo, irmãos. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E a minha pergunta é, esse versículo está falando de quem? Quem falou Deus aí? A irmã falou Deus. Quem mais concorda com a nossa irmã? Pode erguer a mão, ajuda a nossa irmã aí. Concorda? Muito bem. Tá. Quando você olha esse versículo de perto, é interessante que ele pode te enganar. Quando você olha ali, olha, a palavra olhos, estão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo, caminho reto, você só pode falar, deve ser Deus.
Mas quando você olha todo o salmo, você vai perceber que quem está falando ali não é Deus, é o próprio rei, é o salmista. Isso é uma coisa básica, tá? Isso aí, se alguém interpretar como Deus, não está criando nenhuma heresia, tá? Porém, existem alguns versículos e muitos versículos bíblicos. Se você cometer esse erro de não observar o contexto, você pode estar incorrendo em uma heresia, e heresia às vezes de perdição, porque nós dividimos as heresias em heresias que não são de perdição e as que são de perdição, que leva a pessoa para o inferno. Então, se você ler todo este capítulo aí, você vai perceber que quem está falando é o salmista, é ele que procura os fiéis da terra. Vamos prosseguir. Vamos ver aqui, o pastor João Flávio citou aí a tentação no deserto. Inclusive ele citou aí que Jesus citou 3 vezes a expressão está escrito para Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Jesus estava citando o Antigo Testamento para o diabo. Agora, veja bem, o diabo não se deu por vencido. O que o diabo fez? Quando Jesus começou a citar para ele citou de volta para Jesus. Porém, quando ele cita para Jesus, ele tira o versículo fora do contexto. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 4? Vamos ver como que o diabo fez isso aí. Mateus capítulo 4, versículo 6. O diabo está citando o Salmo 91 para Jesus. Por que o diabo não citou essa parte do Salmo? Ele tirou ele fora do contexto. Porque aí está falando da derrota de Satanás. Está falando da vitória do servo de Deus que pisaria. Aí uma simbologia de Satanás, né? Escorpião, serpente. Né? Satanás é a grande serpente, conforme diz lá Apocalipse. Então, esse versículo está falando da derrota de Satanás. Só que Satanás para antes. Ele não cita todo o contexto para Jesus. Então veja bem, olha o perigo de você não ler a Bíblia por completo. O pastor João Flávio citou aqui um dos versículos prediletos aí de quem é da CCB, para falar que a Bíblia não precisa ser estudada. Por quê? Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito: a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é verdade? Então, quando você olha a primeira vez esse versículo, parece que tem lógica. Olha, a letra você relaciona com as palavras ali, não é verdade? Então, olha, eu não devo ficar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, porque a letra mata. O que vivifica? O Espírito. E o Espírito, dentro deste argumento, é relacionado com o quê? Com oração, com cânticos, não é? Com adoração. Isso seria algo espiritual, não é? Então, a letra mata, mas o que é espiritual, que é a oração, que é a adoração, a música, o louvor, isso que vai vivificar. Você ficar lendo a Bíblia, você vai ficar só com letra morta. Isso foi construído dentro de uma lógica. Porém, quando você vai ler o contexto, você vai perceber que Paulo, como disse bem o pastor João Flávio, não está tratando sobre leitura bíblica. Ele está contrastando 2 alianças, o contexto está falando, 2 alianças. A velha aliança, cujo símbolo eram os 10 mandamentos. Por isso que você, no versículo anterior, você vai ter Paulo falando aquela letra que foi gravada em pedras. Ele é bem objetivo. O que foi gravado em pedras? A única coisa que foi gravada em pedras foram os 10 mandamentos, correto, irmãos? Então ele fala que aquela letra que era dos 10 mandamentos é o que matava. Agora a nova aliança não, ela é espiritual, ela te dá vida para você obedecer a Deus. O que a lei fazia? A lei era uma sentença: não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. Beleza, são sentenças negativas, cuja infração você receberia uma sentença. Que sentença era essa? De morte.
Os idólatras deveriam ser mortos. Os adúlteros deveriam ser mortos. Lembra da mulher adúltera que chegou perante Jesus? O que os seus acusadores queriam fazer? Apedrejá-la, não é? Essa era a sentença de morte, porque a lei matava nesse sentido. Então Paulo está falando, olha, a obediência à lei, a letra da lei, ela mata. Mas o Espírito agora da nova aliança, ele veio dar vida para você cumprir a lei de Deus. Não é mais uma lei cega. Olha como você resolve um grave problema apenas entendendo o contexto. Irmãos, vai estudar a Bíblia, fique atento não só ao contexto. Lê um versículo, alguém chegou e citou um versículo para você. Opa, espera um pouquinho. Deixa eu ler todo o contexto. O que é um contexto? O contexto é uma história que tem um sentido. Tem começo, meio e fim, pronto. Aí às vezes o escritor passou para um outro assunto. É o assunto, tá? É o assunto. Por exemplo, qual que é o assunto do capítulo 11 de 1 Coríntios? Ali nós temos dois assuntos. Nós temos a questão do véu, o pastor João Flávio leu, e depois nós temos o assunto da ceia do Senhor. Então você sabe aonde termina a questão do véu e onde começa a ceia do Senhor. Então são assuntos diferentes. Então, por exemplo, a questão do véu. E fala ali que a mulher está ordenada a usar o véu. Pronto, beleza. Esse é o versículo, mas o que o contexto está falando para mim? Será que esse contexto obriga todas as mulheres a usarem o véu? Não. Por que não? Simples. Leia o contexto, observe as palavras, observe a atmosfera, o temperamento do autor, o que ele está escrevendo. Quando Paulo está falando ali para a mulher usar o véu, os irmãos percebam que ele está falando e relacionando a mulher, não é qualquer mulher, não é qualquer mulher, é a mulher casada. É a mulher casada. Todo o contexto está falando do homem e da mulher. O homem ali é o marido. Tanto é que ele fala que o marido é o cabeça da mulher. Ora, aliás, o homem é o cabeça da mulher. Não é qualquer homem, é o homem que é o marido da mulher que é o cabeça. Então Paulo está falando da mulher que é casada. Essa mulher que é casada, ela deve usar o véu. Agora, na CCB, as mulheres solteiras usam véu? Está em desobediência a esse versículo. Porque o versículo está falando da mulher casada. Então, leia o contexto, meus queridos. Leia o contexto. Quem já recebeu a visita de testemunho de Jeová aqui na sua casa? Já receberam, né? Aquele sábado de manhã maravilhoso, você está ali, aí 8 horas da manhã você escuta, batendo palmas, senão tocando a sua campainha, o seu interfone, aí você vai atender, ou tem duas velhinhas simpáticas ali com a bolsinha na mão, né? Ou dois senhores ali, ou jovens, com uma malinha na mão ali, tentando pregar o evangelho do reino para vocês. E a primeira coisa que eles vão citar para vocês é, dentre vários assuntos que eles têm na ordem do dia ali, um deles é, você sabe que só pouquíssimas pessoas que vão morar no céu? Pouquíssimas pessoas que vão morar no céu. Na verdade, a Bíblia fala que é só 144 mil que morarão no céu. Aí você fala, não, mas está errado, aonde está escrito isso? Está lá em Apocalipse capítulo 7, 144 mil que vão para o céu. E o resto? O resto vão morar aqui na terra. Sabe por quê? Aí eles vão te levar em Salmo 39, Salmo 37. Existe uma expressão ali no Salmo que fala que os justos herdarão uma terra e habitarão nela para sempre. Então eles vão falar para você, olha, a terra foi destinada para nós vivermos, não é o céu. E eles têm enganado muitas pessoas, tirando esse texto fora do contexto. Quando você vai para o Salmo, e você vai ler toda a Bíblia Sagrada, ali todo o contexto, você vai ver que quem escreveu esses salmos, geralmente, são salmos davídicos. Foi Davi quem escreveu. E quando Davi escreveu esse salmo, ele estava ainda num planejamento de guerra para conquistar a terra prometida. Para quem que Davi estava escrevendo? Para judeus. Havia alguma promessa dos judeus para conquistar a terra? Havia, começa lá no capítulo 12 de Gênesis, com Abraão,
Deus fala para Abraão: eu vou te dar toda essa terra aqui e os seus descendentes vão herdá-la. E aí depois nós passamos para a época de Moisés. Moisés põe o povo na terra prometida, o povo começa a conquistar a terra. Chega a época de Josué, Josué começa a conquistar a terra, mas para. Por quê? Porque o povo pecou contra Deus. Porque permaneceu os moradores da terra, os quais Deus falou que era para serem desarraigados da terra. E aí quando nós entramos no livro de Juízes, o povo parou de conquistar, havia muita terra para ser conquistada ainda. E aí, a época de Juízes durou 400 anos, mais ou menos 400 anos. Durante esse tempo o povo recuou. E aí entra a época dos reis. E quando nós chegamos na época de Davi, Davi está conquistando a terra ainda. É por isso que ele escreve: os justos, que justos? Judeus, herdarão a terra. Que terra? O planeta? Não, a terra prometida. Você percebeu? Você precisa do contexto. Você precisa saber para quem está sendo direcionado aquilo ali. E aí nós temos algumas regrinhas, olha. Fique atento às palavras da Bíblia, tá? O que essa palavra significa? Tem palavras que são polissêmicas. O que são palavras polissêmicas? São palavras que têm vários significados. Em língua portuguesa nós temos também. Por exemplo, a palavra manga. Se você falar para mim assim: me traz a manga. Legal. Quantos significados nós temos de manga no Brasil? Nós temos manga da camisa, nós temos a manga fruta, não é? Pode ter pessoas que têm um apelido de manga, não é? Então nós temos uma variedade de significados. Como que você vai saber que é uma manga do vestuário ou é uma manga da fruta? Dependendo do contexto. Se eu estiver dentro de uma feira, de um mercado, e alguém falar: me traz a manga, eu já sei que é uma manga fruta. Agora, se eu estiver dentro de um alfaiate ou dentro de uma loja de roupas, eu sei, claro, que está falando do vestuário, claro, porque o contexto que vai me definir aquilo, não é? Perfeito aqui? Coisa do dia a dia, tá? O basicão do dia a dia. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, a palavra alma na Bíblia, às vezes a palavra alma tem um significado de pessoa, tá? Pessoa. Às vezes a palavra alma tem um significado de emoções. Às vezes a palavra alma tem um significado de ser espiritual. O que vai definir que é uma coisa ou outra? O contexto. Então por isso que você tem que ler o contexto. Você tem que saber interpretar as palavras de acordo com o contexto. E aí vai as frases, aí vai o versículo inteiro, vai porções, que a gente chama de perícope em teologia. Tem sessões inteiras, capítulos inteiros, o livro inteiro e a Bíblia inteira também. Você deve consultar. Tudo isso serve como contexto para você definir se aquela palavra é isso ou é aquilo, tá bom? E aí, o intérprete, ele deve se portar mais ou menos como um jornalista. Qual que é a regrinha do verdadeiro jornalismo, que hoje praticamente não é praticado no Brasil, né? Mas, lá nos cursos de jornalismo, o jornalista, o bom jornalista, ele deve fazer pergunta para tirar fatos brutos daquela situação, daquela realidade. Quais são essas perguntinhas? E que nós vamos trazer para o nosso contexto aqui de Bíblia. Pergunte ao texto: o que, quem, onde, quando, onde, como, por quê. Tá? Coisinha simples. Está estudando a Bíblia? Faz essa perguntinha para aquele texto que você está lendo. O que é isso? O que eu estou lendo? Do que está falando esse versículo? Ah, se esse versículo está no capítulo 11, a partir do verso 23 de 1 Coríntios, ele está falando da ceia do Senhor. Se ele está um pouquinho antes, está falando sobre a questão do véu e da mulher. Então o que está falando aqui? Ele está falando sobre uma parte doutrinária? Ele está narrando alguma coisa? Quem está falando? É o apóstolo Paulo? É Tiago? É Pedro? Quem que está falando aqui? Quando ele está falando? Em que época ele falou isso? Qual que era a cultura que prevalecia nessa época? Onde ele está falando isso? É em Corinto? É em Éfeso? É dentro de Jerusalém? Por quê? Essa perguntinha, ela é assim de suma importância.
Por que que ele está dizendo isso aqui neste momento para essas pessoas? Se você usar essas 6 perguntinhas, meus irmãos, é muito difícil você errar na interpretação da Bíblia, tá bom? Agora, como que as seitas interpretam a Bíblia? E aí tem algumas coisas que influenciam na interpretação das seitas, quando elas vão interpretar a Bíblia. Por exemplo, as tradições da sua religião, o subjetivismo espiritual. A pessoa acha que está recebendo de Deus aqui uma revelação, e agora ela está entendendo aquele texto que ninguém nunca, desde o começo do mundo, nunca interpretou daquela maneira, mas ela agora está recebendo aquela interpretação. Subjetivismo espiritual. Os ensinamentos do seu profeta, do líder fundador daquela seita, o que ele fala muitas vezes é palavra de Deus. Então, mediante a palavra do líder, por meio desse filtro, que é a palavra do líder, os adeptos vão interpretar a Bíblia de acordo com a palavra desse líder, desse profeta. A prática e a crença toda da comunidade, literaturas consideradas sagradas pelo grupo ou por aquela seita, tá? Que produzem essas literaturas que estão em pé de igualdade ou até superior à Bíblia. Vamos olhar algumas coisas aqui. Por exemplo, o catolicismo. A Igreja Católica, eles não têm apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Eles têm a Bíblia e a tradição da sua igreja. Muitas vezes, o que acontece? A maioria das vezes, a tradição é que dita as regras de interpretação da Bíblia. Você pergunta para um católico: espera um pouquinho, aonde está escrito que Maria nasceu sem pecado? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ao contrário, você vai encontrar algo que depõe contra isso, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, a palavra todos ali não está excluindo Maria. Maria é um ser humano normal, nasceu sob pecado. Mas de onde que vem essa tradição, que se tornou um dogma dentro da Igreja Católica, de que Maria nasceu sem o pecado original? Da tradição. Então, por meio da tradição da sua igreja, os católicos vão, com essa tradição em mente, e pegam alguns versículos para distorcerem a Bíblia. Por exemplo, para eles provarem que Maria é sem pecado, eles pegam aquele versículo onde o anjo fala para Maria, agraciada entre todas as mulheres. Então, esse versículo para os católicos, eles interpretam que Maria está sem pecado, porque ela foi chamada de agraciada. Por que eles interpretam um versículo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque a sua tradição assim o diz. Adventistas do sétimo dia. Os adventistas têm, nessa profetisa e fundadora dessa seita, a sua autoridade. Então os adventistas interpretam a Bíblia de acordo com a interpretação de Ellen White. Opa! E é por isso que você vê, por exemplo, aquele arqueólogo famoso, Rodrigo Silva. Já ouviram falar desse homem? Rodrigo Silva? Ele é assim um popstar, né? Um propagador aí da igreja adventista. Você vai ver vídeos desse homem falando aberrações. Por exemplo, que existe uma árvore da vida em cada planeta. Ele ensina isso. Ele ensina também que a morada de Deus, pastor, preste atenção, hein? A morada de Deus está na constelação de Órion. Sabe por que ele ensina isso? Porque Ellen White ensinou isso. E para os adventistas, essa mulher é inspirada como foram inspirados os escritores da Bíblia Sagrada. Então, a interpretação adventista da Bíblia passa pelo filtro de Ellen White. A mesma coisa acontece com as Testemunhas de Jeová, mesma coisinha, tá bom? A mesma coisinha acontece com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o seu profeta Joseph Smith, profeta Mormon. Os Mormons só acreditam na Bíblia mediante a tradução feita por Joseph Smith, porque as outras traduções para os Mormons estão todas erradas, foram adulteradas. Os espíritas também, os espíritas acreditam que eles propagam que acreditam também na Bíblia. Existe até o evangelho no lar, que é um tipo de culto no lar dos espíritas. E eles usam os evangelhos. Mas os espíritas acreditam na Bíblia? Não acreditam. Por exemplo, nós temos no livro dos Espíritos
de Allan Kardec, na página 471, essa sentença aqui, ó. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo, a doutrina espírita, ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Aí você vai ler o espiritismo, as doutrinas espíritas, tem lá reencarnação, tem comunicação com os mortos, tem salvação pelas boas obras. E aí você pergunta, onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Os espíritas só acreditam na Bíblia aquela parte que fala de amor, as questões morais da Bíblia. O resto é tudo palavras e erros de homens como nós. Eles não consideram a Bíblia inspirada por Deus. Tanto é assim que um dos maiores apologistas espíritas do Brasil, Carlos Embaçaí, ele diz claramente, ele não negou, ele diz assim, olha, nesse livro, A Margem do Espiritismo: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não aceite seus princípios nas Escrituras, não rodopeia junto à Bíblia. A nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome Espiritismo. Ele foi mais honesto do que o próprio fundador do Espiritismo, né? Agora, vamos aqui pegar alguns casos para analisar, tá bom? De versículos que as seitas distorcem. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas ensinam que quando uma pessoa morre igual um cachorro, igual um cavalo, ela desaparece. Não existe nada que sobrevive à morte do corpo, tá bom? Para as testemunhas de Jeová não existe sobrevivência na morte do corpo, após a morte. E aí eles pegam, por exemplo, o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Olha o que diz o texto: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então eles pegam esse versículo e vão falar para você, tá vendo? Aqui a Bíblia está falando que os mortos não sabem coisa nenhuma. Como que você vai me falar que os mortos têm consciência? Como você vai falar que sobrevive à morte do corpo? A Bíblia fala que a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Se você pegar esse versículo e assumir esse versículo como verdadeiro, sem ler o contexto, e quando eu falo contexto, estou falando do contexto imediato a este versículo, a porção toda, o assunto todo, ou mesmo o capítulo inteiro, ou mesmo o livro inteiro de Eclesiastes, você vai estar engolindo e tomando como verdade o que de fato é uma heresia. Porque quando você lê todo o capítulo, você vai perceber que Salomão está falando ali, não da vida após a morte, não do outro lado da eternidade. Ele está falando de coisas que as pessoas viam debaixo do sol. Preste atenção nessa palavrinha que Salomão usa constantemente nesse livro: debaixo do sol. Salomão está falando de coisas que nós, seres humanos, estamos vendo como seres humanos. Ele não está falando do mundo espiritual. Então, quando ele fala que os mortos não sabem coisa nenhuma, a sua memória ficou entregue ao esquecimento, é que as pessoas vão deixar de lembrar daquela pessoa. Com o passar dos anos, ninguém vai mais lembrar dela. Ou se lembrar, não vai dar tanta importância. É nesse sentido que ele está falando. Então ele está falando de coisas que eles viam debaixo do sol, tá? Ou seja, nesse mundo, tá bom? Então o texto está fora de contexto. Não está falando da vida após a morte. Está falando das coisas que acontecem neste mundo, que Salomão consegue ver aqui como ser humano. Outro versículo, esses são usados pelos adventistas largamente, para provar para você que você tem que guardar o sábado. Aí você fala, não, mas o sábado é para o judeu. O sábado é para o judeu. Aí ele vai falar assim, não, existe versículo na Bíblia que fala que o sábado também é para o gentil. Aí eles vão citar para você Isaías 56, versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros, quem eram estrangeiros? Os que não eram judeus, que se chegarem ao Senhor, ou seja, se converterem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Aí eles vão falar para você, tá vendo? O versículo fala aqui que não é só para os judeus, é para aqueles que não eram judeus, que fizerem um concerto com o Senhor, eles são obrigados também a guardar o sábado.
Porque aqui está falando dos estrangeiros, não é só para o judeu. Se você parar neste versículo, você caiu numa tremenda de uma heresia, de uma enrascada. Por quê? Se você continuar a leitura, tanto para cima quanto para baixo, você vai perceber que Isaías está falando aqui de prosélitos judeus. Prosélitos. Tanto é que ele fala do antigo concerto. Esses estrangeiros aqui não tinham só que guardar o sábado, eles tinham que guardar tudo da lei, era tudo. Tinha que se circuncidar, tinha que guardar as festas, as leis cerimoniais, tudo da lei, tudo. Aqui não está falando da nova aliança, aqui está falando da antiga aliança. Mas um adventista não vai falar isso para você, ele só vai citar esse versículo para você, para tentar mostrar para você a palavra estrangeiro aqui, e aí ele constrói toda uma argumentação para dizer que esse estrangeiro aqui somos nós gentios, portanto nós devemos guardar o sábado. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Vocês vão guardar sábado coisa nenhuma, né? Pelo amor de Deus, pastor. Não deixa o povo guardar sábado aqui não. Pelo menos não por meio deste versículo. Está vendo aquela piscina ali e aquela sala muito bonita? Ali é a sala de um templo mórmon. Sabe para que serve essa piscina? Para batizar pessoas. Mas não é o batismo como vocês fazem aqui, olha. É para batizar a pessoa morta. É o chamado batismo pelos mortos. O que acontece? Os mórmons acreditam que todos aqueles que morreram sem ouvir o evangelho mórmon, lá na eternidade, eles precisam ser salvos depois da morte. E como que eles serão salvos? Através do batismo por procuração. Como é que funciona isso? Por exemplo, se a minha avó morreu e não acreditou no evangelho mórmon, eu posso ir nesse templo, dar o meu nome para batizar no lugar da minha avó. Eu vou batizar no lugar da minha avó. Então eu chego lá, me batizo em nome da minha avó. Na teologia mórmon, na eternidade, lá no céu, os mórmons, missionários mórmons que morreram, vão até onde está a minha avó, na região espiritual, e vai pregar para ela. Aí ela vai aceitar e vai ser salva. E eu posso me batizar por quantas pessoas eu quiserem da minha família. 1, 2, 3, 10, 15, 20 pessoas. Eu me batizo 20 vezes ali por procuração. E da onde que eles tiraram essa ideia de batismo pelos mortos? Do versículo de 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz: de outra maneira, que farão que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Aí eles falam, tá vendo? Paulo ensinou o batismo pelos mortos, ele citou o batismo pelos mortos. Aí você vai ler o contexto. Paulo está falando de algum batismo pelos mortos aí? Está falando da ressurreição. Esse é o assunto principal do contexto. Olha a importância de você ler o contexto. Agora, quando Paulo ele está conversando com os coríntios, ensinando sobre a ressurreição, ele usa alguns pronomes: nós, vós e eles. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Por que se batizam eles então pelos mortos? Ele não está se incluindo, ele não está incluindo os cristãos. Ele está incluindo pessoas que não acreditavam na ressurreição, portanto não eram cristãs, portanto ele não estava ensinando o batismo pelos mortos. Na verdade ele está condenando essa prática. Quando ele vai falar dele e dos coríntios, ele usa o pronome nós. Agora, quando ele está falando daqueles que se batizam pelos mortos, ele usa o pronome eles, eles que se batizam pelos mortos. Não fazia parte da comunidade cristã. Então os mórmons, eles tiraram fora do contexto este versículo, tá? A reencarnação, olha o que diz Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, de onde que eles tiraram essa noção? Um dos versículos que eles usam para falar que você tem que se reencarnar é João 3,3, que fala sobre lá o diálogo de Jesus com Nicodemos. Tem uma hora que Jesus fala para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Então os espíritos vão falar assim, está vendo aqui a prova, ó. Nós precisamos nascer de novo. Como que nós nascemos de novo? Reencarnando, reencarnando e reencarnando. O Mestre Jesus ensinou a reencarnação. Será que é isso que está dizendo o versículo? Não. Por exemplo, a palavra novo no grego aí, anotem, qualquer dicionário de grego, ele vai dar o significado de cima. Na verdade, o que deveria ser traduzido é: aquele que não nascer de cima não pode ver o reino de Deus. Não é falando que você tem que nascer novamente. Na verdade é o contrário. Se você ler o contexto, Jesus está se opondo a essa ideia. Por quê? Qual que foi a palavra de Nicodemos? Senhor, será que eu tenho que nascer no ventre da minha mãe? Jesus fala: não, Nicodemos, você não entende, você é mestre em Israel, não entende as coisas espirituais. Então Jesus condena essa ideia de nascer fisicamente novamente. Mas essa é a ideia espírita de reencarnação. Então Jesus está condenando isso. Percebeu que é só ler o contexto, gente? 90% dos problemas acaba quando você lê o contexto. Davi era homossexual. Quem fala isso? Os homossexuais evangélicos. Eles vão pegar esse texto aí de 2 Samuel para falar que Davi era homossexual. Por quê? Olha o que diz o texto: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso que era o teu amor do que o amor das mulheres. Então eles vão falar assim, ó, Jonatas e Davi tinham um caso, eles eram homossexuais sem nenhum problema, porque aqui está falando que o amor de Davi, o amor de Jonatas era maior do que o amor das mulheres. Agora, quando você vai no original hebraico, a palavra amor é uma palavra polissêmica. Ela é usada para um monte de coisa. Amor de amigo, amor de pai, amor de irmão, amor das mulheres, amor a Deus. Essa mesma palavra que foi usada de amor aqui, tem um leque semântico enorme. Agora, como que nós vamos definir se era amor erótico ou era um amor fraternal? Contexto. O contexto. Leia o que Davi está falando com Jonatas no contexto. É uma conversa de dois amigos, não é uma conversa de dois amantes. Na verdade, o problema de Davi não era o homossexualismo, é que ele era mulherengo. Olha aí quantas mulheres que Davi teve. Ele foi poligâmico. Teve, contraiu matrimônio com Mical, Abigail, Acã, Maaca, Agita, Abital, Agitar, e adulterou com Betseba. O problema dele eram as mulheres, não era o homem. Viu como que o contexto resolve uma heresia assim, de forma rápida? Os irmãos de Jesus, né? Essa é preferida dos católicos. Quando você abre lá, que mostra Maria, José e os irmãos de Jesus, os católicos falam: não, isso aí não é irmão de carne, porque Maria foi virgem, por todo, sempre, antes, durante e depois do parto, ela foi virgem. Então aqueles irmãos ali, na verdade, são primos. Ah, mas você pensa, mas pera um pouquinho, se era primo, por que o escritor não usou a palavra primo? Aí eles vão falar o seguinte: porque Jesus era judeu, e no Antigo Testamento não existia a palavra para primo, existia a palavra para irmão. Aí eles vão citar o caso de Abraão e Ló para você. Apesar de Abraão ser tio de Ló, tem um versículo que fala que eles eram irmãos. Olha aí. De fato, no hebraico não existe, porque o hebraico é uma língua pobre em relação ao grego. Uma palavrinha, ela tem vários significados, tá? Então não tinha essa palavra primo. Agora eu pergunto, os evangelhos foram escritos em hebraico ou grego? Grego. E no grego tinha a palavra primo? Tinha. Na verdade, tinha um leque de palavras próprias para cada situação. Por exemplo, irmão é adelphos. Primo, anepsós. Parentes, sunguenes. Cada palavra é específica para uma parentela. Então, se o escritor quisesse dizer que aquilo lá era primo e não irmão, ele teria usado a palavra anepsós e não a palavra adelphos ou adelphos. Você viu como que você resolve aqui uma heresia rapidinho? Só recorrendo às palavras,
tá? Se não dá para usar, para você decifrar esse problema na língua portuguesa, recorra aos originais hebraico e grego. Outro versículo que os católicos retiram do contexto: a mulher vestida do sol, lá de Apocalipse 12. Abre Apocalipse 12 aí, vamos lá, rapidinho. Percebeu? Olha que interessante, você tem uma mulher, ela está dando à luz a uma criança e está sendo perseguida pelo dragão. O dragão é interpretado como o diabo, tá? O próprio texto interpreta assim. Agora, preste atenção nessa figura. Ela é muito famosa, essa figura, tá? É uma imagem de Maria, na verdade de um dogma mariano chamado de Assunção de Maria. Aqui eles representam Maria de acordo com esse versículo. Ó, a lua debaixo dos pés, as estrelas, e ela está vestida do sol. Então eles falam que essa mulher de Apocalipse, na verdade, é Maria. Aí você coça a cabeça, pera um pouquinho. Maria foi assunta aos céus com corpo e alma, assim como foi Jesus. Ela ressuscitou, ela está lá no céu com corpo e alma e tudo. Aí você pergunta, mas como? Olha, João não viu uma mulher no céu, um sinal onde estava? No céu, uma mulher que estava dando a luz. Esse menino é Jesus. Aí você que é um crente que passou por essa palestra aqui e está conversando com esse católico, você vai fazer, espera um pouquinho, vamos ler o contexto? Vamos dar uma olhadinha no contexto. Aí você continua lendo. Aí você percebe uma coisa interessante, sabe o quê? Tem um dogma católico que fala que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. E esse dogma fala mais, ele fala que Maria não sentiu dor de parto. Ela não teve a membrana, o ímen ali rompido quando Jesus nasceu. Ela foi virgem não só em questões maritais, mas fisicamente ela continuou virgem. A gente não sabe como, mas ela continuou na mente dos católicos virgem dessa maneira. Agora preste atenção, olha o que o texto está falando. A mulher estava com dores de parto. Os católicos falam que Maria não sentiu dor. Espera um pouquinho. Ou esse texto está errado, ou o dogma católico está errado. Aí eles vão falar para você, esse dogma está falando que Maria subiu para o céu. É a Assunção de Maria. Isso é a prova bíblica que Maria subiu ao céu. Aí você olha, espera um pouquinho, mas quem sobe ao céu é o filho, não é a mãe. A mãe desce. A mãe desce, ela não sobe. Espera um pouquinho, alguma coisa está errada então. Lógico que está errado, porque esse versículo não está falando de Maria, está falando da nação de Israel. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 39, você vê o sonho de José. O sonho de José mostra a nação, seus irmãos, ele, a sua mãe, o seu pai, com essa simbologia. O sol, a lua e as 12 estrelas, simbolizando as 12 tribos de Israel. Está falando de Israel. Quem que deu origem ao Messias? O povo de Israel. A Bíblia fala que a salvação vem dos judeus. Quem que será perseguido na grande tribulação? O povo de Israel. É a mulher que vai para o deserto sendo perseguida. Não pode ser Maria. Maria não foi perseguida pelo diabo assim, dessa maneira. Então todo o contexto mostra a história do povo de Israel e não Maria. É só ler o contexto. Você quer saber mais? Tem aqui o meu canal, está lá no YouTube. Eu tenho um vídeo extenso só sobre a Assunção de Maria, tá bom? Você quer saber todos os argumentos para responder o seu amigo, o seu parente que é católico? Tá ali, ó. E tem outros vídeos também, tá? Sobre diversos tipos de seita, tá? Tem o site do CACP, depois o pastor João Flávio vai falar também. Ó, a palavra ruá, no grego, as Testemunhas de Jeová fala que o Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa, tá? Portanto, não é Deus. E como que eles constroem o seu argumento? Um deles é falar que a palavra pneuma, no grego, ela está no gênero neutro. Se está no gênero neutro e não masculino, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, ele tem que ser alguma coisa. E como eles acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força, uma coisa, eles vão falar para você, tá vendo? A Bíblia fala que o Espírito Santo mostra que quando aparece a palavra Espírito lá, por exemplo em João, falando sobre o Espírito Santo, esse gênero, ele está no neutro.
que dá ideia de coisa, e não no masculino, que dá ideia de pessoa, de pessoalidade. Aonde que está o erro aí? Primeiro, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele faz coisas que pessoas fazem. O Espírito Santo entristece, ele distribui os dons como ele quer, ele que mandou os primeiros missionários de Antioquia, capítulo 13, o Espírito Santo falou, me separa Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho, para enviar eles. Uai, como é que uma força vai fazer isso? Não tem como. Então todo o contexto fala que o Espírito Santo, ele não é só uma pessoa, mas ele é Deus, é uma pessoa divina. Porque Paulo fala que não há ninguém que conhece a mente do Senhor, a não ser o Espírito Santo. O Espírito conhece as profundezas de Deus. Para conhecer, você tem que ser um ser e não uma coisa, não uma energia desprovida de personalidade. Agora, onde que está o erro das testemunhas de Jeová? É que o gênero neutro não é usado apenas para o Espírito Santo, para a palavra Espírito. Por exemplo, quando aparece a palavra Espírito imundo, está no neutro também. Ora, espera aí um pouquinho, os demônios também é uma coisa, não é seres pessoais? A palavra criança, quando aparece em algumas partes do Evangelho, está no neutro. Ué, quer dizer que as crianças então não é uma personalidade? Só pelo fato de aparecer no neutro? Claro que não. Por exemplo, lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Ruach Elohim, Espírito de Deus. Ali não está no neutro nem no masculino, está no feminino, porque o hebraico exige o feminino para a palavra Espírito. O aramaico exige o masculino, e o grego algumas vezes exige o neutro. Então esse argumento de que o Espírito Santo está no gênero neutro, portanto ele não pode ser uma pessoa, é uma heresia, é uma furada para enganar as pessoas, e eles têm conseguido. Os mormons, eles acreditam em vários deuses. Então, aonde que ele vai provar para você que existe vários deuses? Na palavra Elohim. Porque a palavra Elohim no hebraico, onde está lá? No princípio criou Deus. Lá no hebraico, na língua original que Moisés escreveu, ele escreveu com a palavra Elohim. E significa deuses de fato, é verdade, deuses. Porém, todas as vezes que a palavra Elohim aparece no texto hebraico, no plural, as ações do Elohim está no singular. Ali não está dito que no princípio criaram os deuses o céu e a terra. Percebeu? Não é criaram, é criou. Porque ali exprime o quê? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus e não vários deuses. Essa é legal. Dentro da comunidade evangélica surgiu sempre acontece isso, né? Umas neuras aí, por falta de entendimento de semântica. Tem muitos irmãos que acham que é errado chamar o menino de moleque. Ô, seu moleque, ô moleque, vem cá, moleque. Não, não faz isso. Quando você chama o seu filho de moleque, você está associando ele ao deus Moloque. Moleque, Moloque, Moloque, moleque, moleque, Moloque, Moloque, moleque. Isso é verdade? Não. Foneticamente tem uma semelhança, mas semanticamente é completamente diferente. A palavra moleque, a palavra Moloque na Bíblia, ela é da língua amonita, e o significado dela é rei, era o deus Moloque ali, e tem o significado de rei. A palavra moleque é uma palavra que vem da língua africana, moleque, e vem da língua banto, que significa criança pequena. Completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só foneticamente que tem alguma semelhança, mas semanticamente não. Então, isso é apenas superstição criada por falta de conhecimento das línguas, a mesma língua portuguesa. E por último aí, irmãos, tem a questão do Maomé, que o pastor João Flávio é especialista na área de islamismo, né? Também vai nesse mesmo diapasão aí. Existe na língua árabe a palavra Pereclitos, que significa glorioso, e é um dos apelidos, dos títulos de Maomé, não é, pastor João Flávio? Glorioso, um dos títulos de Maomé. Agora, a palavra consolador, que fala do Espírito Santo, é a palavra Paracletos. Olha como parece, Periclitos e Paracletos. É a mesma coisa do Moloque e Moleque. O que os islâmicos falam? Fala que Maomé havia sido prometido na Bíblia por Jesus.
O Consolador que Jesus promete, na verdade é Maomé, que viria 6 séculos depois. Por quê? Porque a palavra Paracletos parece que é a palavra Periclitos, do árabe. Completamente diferente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Erros grosseiros, irmãos, tá? Então, cuidado. Não aceite qualquer pessoa com qualquer texto e vir provar para você, ó, tá aqui na Bíblia, ó. Isso é chamado de texto prova. Texto prova não prova nada. Você tem que ver o contexto, ler a palavra, qual o significado, para quem ele está escrevendo, o que ele está dizendo, qual é o propósito. Vamos ser um pouco mais espertos, irmãos, tá? Para não cair em heresias. Muitos irmãos que estavam dentro das nossas igrejas, pastor, já estão nas seitas hoje por causa de argumentos tão banais como esse. E era só ler o contexto. Os irmãos entenderam?